Chamo-me Essa de Queiroz. José Maria de Essa de Queiroz, e nasci em 1845, no dia 25 de novembro, na Póvoa de Varzim. Meu pai era o magistrado José Maria de Almeida Teixeira de Queiroz e minha mãe, Carolina Augusta Pereira de Essa. Curiosamente, fui registado como filho de mãe incógnita. Até 1855 vivi com os meus avós paternos em Vila do Conde, apesar de o casamento de meus pais se ter realizado 4 anos após o meu nascimento. Em 1855, matriculei-me no Colégio da Lapa, no Porto, do qual era diretor o pai de Ramalho Ortigão, e onde fiz a escolaridade obrigatória. Em 1861, matriculei-me na Faculdade de Direito de Coimbra. Foi onde conheci Teófilo Braga e Antero de Quental, o mentor principal da questão coimbrã, famoso movimento cultural e político que se opunha frontalmente aos lentes de Coimbra e ao seu ancestral ultrarromantismo, liderado, obviamente, por António Feliciano de Castilho. Durante este tempo, acompanhei de perto o movimento, mas não escrevi em jornais e revistas, nem editei qualquer livro. Estava antes preocupado com o curso e com as boas classificações. Em 1866, cheguei a Lisboa como bacharel de Direito e passei a residir em casa de meus pais, no Rocio 26, quarto andar. Inscrevi-me como advogado no Supremo Tribunal da Justiça. A revelação literária aconteceu a 1 de outubro de 1866, nas colunas da Gazeta de Portugal, dirigida por Teixeira de Vasconcelos, e prossegui na Revolução de Setembro de Rodrigues Sampaio. Estes textos foram posteriormente reunidos nas Prosas Bárbaras. No final do ano, parti para Évora, onde fundei e dirigi o Jornal da Oposição Distrito de Évora, mantendo a minha colaboração na Gazeta de Portugal. Em 1867, iniciei a minha atividade como advogado e em julho deixei a direção do Distrito de Évora e regressei a Lisboa, retomando a minha colaboração na Gazeta de Portugal, de outubro a dezembro. A 23 de outubro de 1869, parti em viagem como primeiro enviado especial do Diário de Notícias, juntamente com Luís de Castro Pamplona, conde de Rezende, e mais tarde meu cunhado, indo assistir à inauguração do Canal de Suez. Em 1870, regresso a Lisboa e publiquei no Diário de Notícias os relatos da viagem com o título De Port Said à Suez. Ainda nesse mesmo ano é publicado O Mistério da Estrada de Sintra, um conjunto de 30 cartas dirigidas a Eduardo Coelho, diretor do Diário de Notícias, e resultando da minha colaboração com Ramalho Ortigão. A publicação prolongou-se de 24 de julho a 27 de setembro de 1870. Em setembro, prestei provas para cônsul de primeira classe e fiquei classificado em primeiro lugar. 1871 é publicado o primeiro número de As Farpas, um caderno de sátira social, textos da cutilância crítica, em colaboração com Ramalho Ortigão. Participei nesse mesmo ano nas Conferências Democráticas do Casino Lisbonense, proferindo a 4ª conferência intitulada A Nova Literatura ou o Realismo como Expressão de Arte. Claro que Antero de Quental apresentara já o programa das conferências. Nessa conferência, defini a escola realista como negação da arte pela arte. É a análise com o fito da verdade absoluta. Em 1872,
fui nomeado cônsul de primeira classe nas Antilhas Espanholas e no final do ano fui empossado no cargo em Havana, permanecendo aí 2 anos. 1873. Viajei pelo Canadá, Estados Unidos da América e América Central. Publiquei no ano seguinte o conto Singularidades de uma Rapariga Loura e fui transferido para o consulado de Newcastle. Em 1875, publiquei na revista ocidental O Crime do Padre Amaro, primeiro romance realista português, saindo no ano seguinte a primeira edição em livro. Entretanto, concluí O Primo Basílio, cujo tema é o adultério. Em 1878, fui transferido para o consulado de Bristol, publiquei O Primo Basílio e escrevi O Conde de Abranhos. Iniciei a minha colaboração na Gazeta de Notícias, que era um jornal do Rio de Janeiro. A segunda edição em livro de O Crime do Padre Amaro surgiu no ano de 1880, assim como a publicação do folhetim O Mandarim e dos contos Um Poeta Lírico e No Moinho. Mais tarde reunidos em livro com o título Contos. 3 anos mais tarde, fui eleito sócio correspondente da Academia Real das Ciências e refiz O Mistério da Estrada de Sintra. 1886. Uma alteração completa na minha vida. Casei com Emília de Castro Pamplona, que era condessa de Rezende, na Quinta de Santo Ovídio, no Porto. Em 1887, concorri com a relíquia ao Prémio Dom Luís da Academia Real das Ciências e perdi a favor de Henrique de Mendonça com a obra O Duque de Viseu. Mais tarde, publiquei a relíquia. Finalmente chegamos ao ano de 1888, que é o ano mais importante, um dos anos mais importantes da minha vida literária, porque fui nomeado cônsul em Paris, publiquei algumas cartas de Fradique Mendes, mas especialmente porque publiquei também a minha obra-prima, Os Maias. Nos Maias, nesta obra, neste romance eclético, Lisboa é uma sinédoque do nosso país. A par do drama do incesto, desenrola-se no romance o panorama do Portugal oitocentista, carregado de decadência, desilusão e desistência, representado por uma personagem, Carlos da Maia. A família percorre um período histórico de cerca de 60 anos. O alter ego do autor, eu mesmo, eu próprio, o meu alter ego, surge dissimulado debaixo de uma figura esgroviada, provocadora, chamada Ega. Seguem-se anos de intensa atividade literária, da qual se destacam, em 1892, a publicação do conto Civilização, que mais tarde servirá de base para a obra A Cidade e as Serras. A propósito desta obra, A Cidade e as Serras, muitas coisas haveria para dizer, especialmente a seguinte. A personagem principal é Jacinto, um fidalgo que vive em Paris e resolve vir à província, precisamente à Quinta de Tormes. E o que encontra o campo, encontra a simplicidade, as paisagens belas que ele depois substitui pela cidade de Paris. E, a propósito ainda dessa obra, Campos Matos refere: A Cidade e as Serras é uma obra repleta de subtis ambiguidades e grande apuramento estilístico, onde o autor caricatura os exageros da civilização tecnológica, pondo em confronto
o viver artificial das cidades com a simplicidade da vida do campo. E diz, a meu respeito, essa glosava aqui, em suma, uma dicotomia que ele próprio experimentava, o desejo de viver em Santa Cruz do Douro, Tormes, no romance, sem, no entanto, dispensar as inúmeras vantagens materiais e culturais que usufruía em Paris. Eis uma pequena obra-prima, escrita num momento particularmente significativo, o do reencontro do escritor com a autenticidade do Portugal rural, quando se agudizava o cansaço do viver citadino, associado às maleitas da sua precaríssima saúde, 2 anos depois do profundo abalo provocado pelo ultimato inglês. Em 1894, escrevo A Ilustre Casa de Ramires, começando a ser publicada em Paris na Revista Moderna. No número de novembro, em 1897, é publicado na mesma revista o conto O Suave Milagre. O trabalho exaustivo que os projetos me exigiam e nos quais me embrenhava a fundo, fragilizaram-me a saúde. No dia 16 de agosto de 1900, morro na minha casa de Neuilly, depois de ter procurado inutilmente melhoras para a minha saúde em França e na Suíça. A 18 de agosto, realizou-se o funeral, apenas na presença da minha mulher e de alguns amigos. O governo português tomou providências para a trasladação do meu corpo para Portugal, que se realizou a 12 de setembro. Ficou sepultado no jazigo da família de minha mulher, no Alto de São João. Mas, a 15 de setembro de 1989, os meus restos mortais foram trasladados para o cemitério de Santa Cruz do Douro, de onde se pode ver Tormes, a quinta de Santa Cruz, que minha esposa herdara e sobre a qual escrevi quando a visitei pela primeira vez em 1892. É extremamente belo. O caminho íngreme e alpestre da estação até à quinta é simplesmente maravilhoso. A quinta está situada num alto, num sítio soberbo, que abrange léguas de horizonte. Refira-se ainda que a minha memória continua presente na Fundação de Essa de Queiroz, instalada em Tormes e criada a 9 de setembro de 1990. Tem ela por objetivo divulgar e promover a minha figura, os meus textos, os meus livros, a minha vida. Tem por objetivo dinamizar a cultura através de exposições e sessões culturais, encontros, seminários e ainda preservar e valorizar o meu património. Mas não posso terminar sem ler um pequeno excerto da minha obra máxima, da minha obra-prima, Os Maias. De resto, que podia ele fazer neste país? Quando voltara de França, ultimamente pensara em entrar na diplomacia. Para isso, sempre tivera a Blague. E agora que a mamã, coitada, lá estava no seu grande jazigo em Celurico, tinha a massa. Trata-se da personagem Ega. Mas depois refletira, por fim, em que consistia a diplomacia portuguesa? Numa outra forma de ociosidade, passada no estrangeiro, com o sentimento constante da própria insignificância, antes o chiado. E como Carlos lembrava a política, ocupação dos inúteis, Ega trovejou. A política! Isso tornara-se moralmente e fisicamente nojento, desde que o negócio atacara o constitucionalismo como uma filoxera. Os políticos hoje eram bonecos de engonços que faziam gestos e tomavam atitudes
porque 2 ou 3 financeiros por trás lhes puxavam pelos cordéis. Ainda assim, podiam ser bonecos bem recortados, bem envernizados. Mas qual? Aí é que estava o horror. Não tinham feitio, não tinham maneiras, não se lavavam, não limpavam as unhas. A este respeito, Campos Matos refere: humor e ironia na obra de Essa vão de par na sua arte. O humor é muitas vezes hilariante, a ironia quase sempre subtil. Haverá ainda que referir, na caracterização da narrativa queirosiana, a magistral naturalidade dos seus diálogos, como elemento fulcral de verosimilhança, e o talento com que utiliza inúmeros elementos que a enriquecem: tecidos, perfumes, alimentos, plantas, mobiliário, designações reais da geografia urbana, como praças e arruamentos, tudo se relaciona com uma função específica: dar-nos o efeito do real. Os sonhos das personagens, analisados já por psicanalistas e psiquiatras e classificados em variados tipos e categorias, surgem também frequentemente com acentuada função simbólica e até como elemento complementar na representação de comportamentos, nomeadamente sexuais, dado que uma forte componente erótica percorre grande parte da obra do autor de Os Maias. Este sou eu. Eu encontro-me nos meus livros. Por isso, só precisam de os percorrer.